Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está joinha. Tá tendo obra aqui perto, se tiver algum barulho aí, vocês me desculpem. Eu quero desde já convidar você que está chegando aí agora no canal para visitar lá a minha playlist e conferir lá a seleçãozinha dos vídeos que eu tenho postado, tá bom? Eu quero falar hoje a respeito de uma fé que está em nós, dentro de nós mesmos, e também quero falar o que a fé é capaz de fazer. Eu vou ler aqui uma palavrinha no livro de Romanos, no capítulo 14, verso 22, diz assim: Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Olha só. Então, uma coisa bem importante aqui neste versículo está dizendo que nós temos que ter fé em nós mesmos, né? Naquilo que nós declaramos, na declaração que nós fazemos, e que cada declaração que nós fazemos, que o nosso coração não nos venha condenar de nada. E a fé é capaz de transformar, a fé é capaz, né, de curar, a fé é capaz de trazer existência daquilo que não é, como se já fosse. Como diz lá no livro da carta aos Hebreus, capítulo 11, ali, né, os heróis da fé. E vamos lá então. Eu já vi pessoas dizendo que houve ali dentes de ouro, pessoas que vê pó de ouro na mão, e isso já ocorreu comigo também, de olhar para as minhas mãos e estar toda brilhando como se fosse um pó mesmo assim, de um ouro, como se fosse assim um ponto de solda, assim, aqueles pingos assim. Então ocorre coisas de tudo quanto é jeito, e muitas das vezes a ciência ela procura explicar alguma coisa que eu acho que isto ele não tem assim uma explicação científica, porque a fé ela está dentro de cada um de nós e não tem impossível, como diz aqui, né? Vou ler mais uma vez, ó. Tem tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Muitas das vezes nós falamos, nós declaramos, nós queremos modificar situações e não ocorre nada, porque às vezes a gente acha que é só por falar alguma coisa, mas a palavra que você falar, seja para uma transformação, seja para uma cura, seja para alcançar aquilo que você deseja, você tem que falar e você tem que ter fé em ti mesmo, na palavra que você acabou de declarar. Então, eu estou me lembrando aqui um pouquinho de um fato onde o apóstolo Paulo estava ali numa pregação, numa mensagem bem longa mesmo, aonde o moço ele cai ali e ele morre por causa da mensagem que foi muito longa, e Paulo continuou ali bem descansado naquela mensagem, porque ele tinha fé em si mesmo que ele iria terminar ali aquela mensagem que ele estava ali pregando, e no final ele iria usar a fé para mandar aquele homem se levantar, aquele homem que já havia morrido. Assim também nós podemos usar a nossa fé sim para transformar situações. Muitas das vezes nós ficamos com dúvida, será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? E é muito fácil de você saber se isso é certo ou errado, como eu acabei de ler para você. Se você está fazendo algo e o seu coração está dizendo assim, será que isso é pecado? Se você tem dúvida, é pecado, porque a palavra de Deus diz assim que bem-aventurado aquilo que faz todas as coisas sem pesar ali a sua consciência. Então tudo aquilo que você faz descansado, você faz por fé, isto não é pecado, mas tudo aquilo que você faz e o seu coração te condena, de você ter dúvida, será que é certo ou que é errado, então aí sim tá aí o ponto. É muito interessante aqui o livro de Romanos, no capítulo 14, a partir
do verso 12, tem uma mensagem onde está dizendo que eu não posso julgar você e nem você pode me julgar. Eu vou ler aqui para você rapidamente, diz assim, ó: não julgar o irmão, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele a quem tem por imunda, para esse é imundo. Você vê como que é a situação? Se eu pego um alimento e eu penso que aquele alimento é imundo, então ele se torna a partir daquele momento imundo para mim. Mas se eu pego um alimento para me comer e eu não vejo aquele alimento como imundo, então isso é puro para mim. Continuando, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme amor. Não destrua por causa da comida aquele a quem por Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, tudo é limpo, mas se é uma comida e nós comemos e ficamos escandalizados, achando que é pecado, então é pecado. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aí vem o versículo, né, que eu li de início. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come ou não faz qualquer coisa que faz por fé, então é pecado. E tudo que não é de fé, tudo que não você não age por fé é pecado. Então, não tem como numa pergunta eu responder a você que está do outro lado, se você me pergunta. Se eu fizer alguma coisa assim, 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 eu sou cristão, eu estou pecando? Não tem como eu dizer para você, sim, você está pecando. Eu não posso julgar você e nem você, como eu já disse, julgar a mim mesmo. Mas se você está fazendo qualquer coisa que seja e você está com a sua consciência, que quando fala que se o teu coração não te condena, você tem paz com Deus, se a sua consciência não pesa, se você não está se condenando por aquilo, se você não está achando errado aquilo, não é errado, mas tudo aquilo que você faz e você sabe assim, bom, a palavra de Deus diz que não posso fazer isso, né? Então eu não devo fazer isso. Esse julgamento, ele tem que surgir de dentro, é nós mesmos que nos julgamos. Como diz lá, né, na palavra de Deus, que lá no livro de Apocalipse, capítulo, se não me engano, 21, que naquele dia as nossas obras que vai nos julgar, né? Deixa eu abrir aqui para não falar bobagem, eu sempre me refiro, Apocalipse, capítulo 20, verso, na parte B aqui diz assim, a parte B do capítulo 13, 20, verso 13, diz assim, ó: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, não vai ter lá um ser nos julgando por aquilo que nós fazemos, mas as obras que nós fazemos por meio do corpo é o nosso juiz naquele dia, né? Tem até um versículo que diz assim, que o Senhor ele não vai julgar a ninguém, mas ele diz assim, ó, Moisés vai te julgar. E quem é Moisés? Moisés é o homem, né? O ser humano, né? Moisés ali, que ele estava ali vestido como
uma capa ali, né, representando ali Moisés. Então é pelas obras da carne, do corpo, por meio do corpo, que nós vamos ser julgados naquele dia. Então é por isso que é muito importante que tudo que você desejar fazer, o seu coração, ele não pode te condenar. A sua consciência tem que estar limpa diante de tudo que você for fazer. Seja uma modificação, seja uma transformação, e a nossa consciência, ela tem poder sim de transformar, de fazer surgir coisas. Eu vou falar um pouquinho de mim mesmo. Eu tinha algumas manchas bem grandes aqui no meu rosto e eu comecei a agir por fé, e toda manhã eu chego diante do espelho e diz assim: que bom, graças a Deus, sou imagem e semelhança de Deus, o meu rosto está limpo, está lindo, graças a Deus. E quando nós agimos dessa forma, com essa fé em mim mesmo, que sai dentro de mim, que flui dentro de mim na palavra, como eu digo, quando eu digo em mim mesmo, na palavra que sai da minha boca, né? Se eu tenho fé na palavra que eu estou dizendo, eu não posso jamais agir por vista, mas eu tenho que agir por consciência, por fé. Eu não tenho que olhar uma mancha que está ali e olhar e falar assim: mas eu estou declarando e não está ocorrendo nada. Não é desta forma. Eu tenho que olhar, ainda que os olhos naturais, olha, eu vou ignorar aquilo que a vista natural vê, mas eu vou agora me firmar na confissão, tendo fé em mim mesmo, na palavra que está surgindo da minha boca, e vendo o meu rosto limpo, o meu rosto sem nenhuma mancha, e assim pode ocorrer ali modificações, milagres, né? Nada mais é do que isso. Muitas das vezes a ciência, ela tenta explicar estas coisas, mas isso, ela flui de dentro do ser humano, e isto é fé. Eu gosto muito sempre de mencionar a Bíblia Sagrada, que quando nós queremos alguma coisa, nós temos que segurar aquela confissão que nós fazemos. Eu me lembro uma vez aonde um homem, ele estava ali vivendo um período de seca, toda aquela nação, toda aquela terra, uma seca, mas uma seca mesmo, e ele estava ali querendo que chovesse, e ele mandou ali o empregado dele sair e falou assim: sai lá fora e vê, dá uma olhada pro céu lá, que, né? Porque na imaginação dele, ele imaginou lá um tempo fechado, nuvens para lá e para cá. E ali o empregado dele sai, olha assim e volta lá e fala assim: ó, não tem nada no céu, não tem nuvem nenhuma. Aí ele fala: volta lá, olha de novo. Então, na primeira vez que o empregado volta e diz assim: não tem nada, pode ser que ele naquele momento desistisse e dissesse assim: então não vou, já ele apagasse ali da imaginação dele aquilo ali e esquecesse. Mas não, ele fala: não, volta lá. E se eu não me engano, pela terceira vez, quando ele fala: sai lá, olha de novo, dá uma olhada, olha direito. E o empregado, ele sai e olha, o empregado volta e fala assim: tem uma nuvem bem pequena, uma nuvenzinha assim no tamanho da mão de um homem. E naquele momento o profeta diz assim: corre, então, arria os cavalos e vem logo, porque haverá uma abundante chuva. Olha só. Ele fala: se apressa. E naquele momento diz assim que o céu começou a se fechar e as nuvens, porque primeiro cria-se aqui na consciência, seja uma modificação, seja uma chuva, seja uma bonança, seja uma paz interior, seja o que for, seja algo visível, seja algo que você só vai sentir lá dentro, né? Supomos assim, uma pessoa está ali com um câncer, ela quer ser curada, ela não está vendo o interior, mas ela tem que imaginar já uma célula regenerada, aquela célula que estava doente, aquela célula sendo curada. E no caso que eu estou dizendo da mancha, eu vou olhar, eu estou vendo ainda, mas eu já vou olhar com o olho da fé e eu vou ver uma pele lisa, uma pele limpa, porque é isso que eu vejo na minha consciência. Então não podemos desistir. Quando você coloca alguma coisa ali diante do reino, você tem que segurar para que se manifesta. Aí você vai sim conquistar o desejo do seu coração. E em outro momento também, o profeta Eliseu, o profeta também Elias, quando uma criança ali morre,
aquela criança que foi profetizada por ele mesmo, aquela criança morre. E quando ali a mãe da criança sai atrás do profeta para pedir socorro, ele manda também o empregado, vai à frente, coloca o meu bordão em cima da criança, e ele imaginou, a criança vai levantar quando você colocar o meu bordão. Aí o empregado foi, colocou, e a criança continua morta. E ele volta e fala assim, olha, eu coloquei e não aconteceu nada. E ele não desiste, o profeta não desiste. Ele vai e entra naquele quarto, se tranca junto com a criança, e ele deita em cima daquele corpo gelado da criança. E ele fala assim, ah Deus, tu deste essa criança a esta mulher que era estéril, né? E agora o Senhor vai matar esta criança? E ele não desiste e sobe de novo ali o corpo quente dele no corpo da criança. Então, nós vemos aí que é como se eu estivesse ainda vendo ali a mancha, mas eu já não ligo para isso não. Eu digo, não, está limpa, está muito limpa, está da forma em que eu desejo, não tem mais essas manchas. É isso que ocorreu ali por 3 vezes. E ali aquela criança, ali naquela terceira vez que ele deita o corpo, aquela criança dá ali, se eu não me engano, 7 espirros ou 3 espirros, isso é de menos. Eu sei que a criança ali revive e ele vai e entrega aquela criança viva ali para a mãe da criança. Então, é possível todas as coisas, sim. E tem um versículo muito lindo, só para encerrar aqui, do apóstolo Paulo, que diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, é lógico que quando nós agimos em fé, nós devemos ver, isso é necessário, isso, eu preciso disso? Se você disser, sim, eu preciso, eu quero muito isso, então faça sem nenhuma condenação. Mas se você pensar assim, eu preciso disso, não preciso disso. Então, que o seu coração sempre esteja aí livre, limpo, que a sua consciência, quando eu digo coração, me refiro à consciência, esteja sempre descansada em tudo que você for fazer, seja numa modificação, seja em algo que você deseja muito, que você venha fazer mesmo com segurança, e aí, ó, vai dar tudo certo, ou já deu tudo certo, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aí, bye bye. Deixa aí seu joinha e seu like, tá bom?